Nenhuma pessoa é tão conhecida e ao mesmo tempo tão pouco compreendida quanto Jesus Cristo. Será que ele foi apenas um filósofo da moral e do comportamento? Será que ele foi apenas como se isso fosse pouco, salvador da humanidade? Ele era homem e Deus? Apenas homem, apenas Deus? Quem de fato era Jesus Cristo? Como ele se encaixava na sociedade da sua época? O quem ele é hoje? Meu nome é Robson Rocha e você está no Conversas no Caminho. Como vimos no vídeo passado, Deus é um ser relacional. Ele quer se relacionar com a sua criação, em especial conosco, seres humanos, que temos a capacidade racional de entender que fomos criados e existe um Criador e que também somos seres relacionais. E a relação de Deus no Antigo Testamento era uma relação muito limitada em relação àquilo que ele pretendia para ter conosco. Nós vemos Deus falando algumas vezes com Noé, algumas vezes com Abraão, muitas vezes com Moisés. Nós vemos Deus se manifestando na forma de nuvem e de coluna de fogo guiando o povo no deserto. Nós vemos Deus falando com alguns profetas para estes transmitirem sua mensagem ao povo. Mas isso era pouco, havia uma distância. Era Deus nos céus e os homens na terra. E essa distância não é apenas física, é uma distância espiritual. O pecado faz separação entre Deus e os homens. A nossa natureza decaída impede um contato relacional mais próximo do homem pecador com o Deus Santo. E Deus tinha um plano para corrigir isso. E esse plano eu vou chamar de Projeto Emanuel. Por Projeto Emanuel, entenda um novo nível mais profundo e intenso do relacionamento do homem com Deus. Um nível mais próximo, não mais no céu e nós aqui na terra, mas onde homem e Deus se encontram na terra. Este nível relacional foi prometido lá no Gênesis, no Éden, quando Deus fala que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E também fala em Isaías, quando fala literalmente do seu Messias que haveria de vir, o Emanuel, que traduzido do hebraico significa Deus conosco. Nós vemos aí duas questões interessantes. Vamos analisar esses dois nomes, ou esses dois apelidos. A semente da mulher. Esse nome, ou este apelido, ou este epíteto, ele se refere a alguém que nasce de uma mulher, é a sua semente, vem da mulher. Estamos falando de um ser humano. Mas em Isaías é Deus conosco. Nós estamos falando da divindade no meio do seu povo. Não estamos falando mais de um ser humano, nós estamos falando de uma divindade. Então o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento deveria ser, ao mesmo tempo, humano, como a semente da mulher, e divino, como Deus no meio de nós. E essas duas naturezas se manifestam na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu da mulher, nasceu de Maria, e ao mesmo tempo ele foi concebido pelo Espírito Santo. É Deus entre nós, mas um Deus com carne e osso, um Deus que nasce, cresce e envelhece, um Deus que se alimenta, um Deus que se comunica, um Deus tão comum fisicamente falando que foi necessário que Judas o beijasse para que pudesse ser reconhecido pelos guardas do Sinédrio, porque senão passaria como qualquer um dos seus discípulos, uma pessoa aparentemente comum. Então nós vemos aí o Deus conosco na pessoa de Jesus Cristo. Esse é o grande mistério teológico, a dupla natureza de Jesus Cristo, ao mesmo tempo humano, ao mesmo tempo divino.
plenamente humano, plenamente divino. Algumas seitas do passado tentaram diminuir a natureza humana de Jesus Cristo. Os gnósticos, por exemplo, acreditavam que Jesus Cristo não tinha um corpo humano porque eles achavam que o corpo, como tudo o que era físico, era ruim. Mas não é isso que a Bíblia fala. O evangelista João disse: "E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e verdade." João está dizendo claramente aí que Jesus Cristo veio de Deus, é Deus e tinha um corpo físico. Então Jesus Cristo ele atendia essas duas condições das profecias do Antigo Testamento: o Messias humano, o Messias divino. Bem, mas para efeito de estudos, é interessante fazermos a separação entre essas duas naturezas. Muitos teólogos fazem essa separação, o Jesus histórico e o Cristo da fé. Para conhecer melhor Jesus dentro do seu contexto, dentro da sua história, dentro da sua realidade, na época em que ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, e o Cristo da fé, que é o Jesus Cristo ressurreto, que está à destra de Deus Pai, e a sua missão para conosco. Vamos começar agora a ver o estudo sobre o Jesus histórico. Vamos ver agora Jesus no seu contexto histórico. Sabemos que Jesus viveu na cidade de Nazaré, pois os evangelhos assim falam. Sabemos também pelos evangelhos que sua mãe se chamava Maria e seu pai se chamava José. Ambos eram descendentes de Davi. Então, podemos imaginar ou supor que o nome como Jesus era conhecido em Nazaré era Yeshua bar Yosef, Jesus, filho de José, que era como as pessoas se tratavam no mundo antigo. Simão bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Bar Timeu, filho de Timeu. Era a nomenclatura que se usava, especialmente nas cidades pequenas, você era sempre filho de alguém. Ou de alguém famoso, ou de alguém que tinha uma profissão famosa. Tanto que nos evangelhos, quando se fala de Jesus em Nazaré, os cidadãos de Nazaré falam: não é este o filho do carpinteiro? Porque havia um carpinteiro famoso em Nazaré que era José, o pai dele. Por falar em carpinteiro, é um dado interessante a discutirmos aqui. A palavra grega que está lá nos evangelhos é tekton, que não significa apenas carpinteiro. Aliás, nem esta é a sua principal significação, mas ela é melhor traduzida como construtor. Podemos imaginar então que José era um construtor, trabalhava com pedra, era um pedreiro, porque era um material que havia em maior abundância na Palestina do que árvores. Então é muito mais provável que José fosse um construtor, um trabalhador braçal de casas e de outros edifícios e construções, do que alguém que trabalhasse com móveis. Muito provavelmente também Jesus Cristo seguiu a profissão de seu pai, que era ser construtor. Então é provável que Jesus Cristo também fosse uma pessoa experimentada em trabalhos pesados, tivesse a pele bronzeada do sol, de quem trabalha exposto aos elementos da natureza. É provável que Jesus tivesse as mãos calejadas e fosse um trabalhador braçal. Talvez até fosse um trabalhador, como ele mesmo descreveu em algumas de suas parábolas, que trabalhava em jornadas, ou seja, um trabalhador diário. Porque a cidade de Nazaré basicamente era uma vila, uma cidade pequena de gente pobre, que servia de mão de obra braçal para as grandes cidades da Galileia à sua volta, que eram cidades mais prósperas. Muitas delas nem são citadas na Bíblia. Mas Nazaré provavelmente servia de mão de obra de pessoas que saíam de lá e iam para essas cidades diariamente buscar trabalho, e trabalho este braçal. Jesus Cristo fala sobre isso, sobre pessoas que eram contratadas diariamente para trabalho, e
um dos contratantes, o dono das terras, contratou essas pessoas e pagou o mesmo valor para cada um, em vez de pagar pela hora fracionada de trabalho. Bom, então Jesus era uma pessoa experimentada em trabalhos, provavelmente era um judeu da área da Galileia e com a pele bronzeada. Mas tudo isso são suposições, mas com uma certa segurança em relação ao que se sabe pelo que a Bíblia descreve. Jesus Cristo também sabia ler e escrever. Nos evangelhos fala que lhe foi dado o livro do profeta Isaías para ler na sinagoga, então ele sabia ler. Não sabemos se este exemplar estava escrito em hebraico ou se estava escrito em grego, mas o fato é que Jesus Cristo sabia ler. Em outra passagem, em João, que fala da mulher adúltera, aparece Jesus Cristo escrevendo na areia, no chão. Então sabemos que ele sabia ler e escrever, embora não saibamos quando isso se deu, quando ele aprendeu a ler e escrever, como foi instruído. Mas sabemos que Jesus Cristo não era uma pessoa analfabeta como a maioria das pessoas daquela época. Jesus Cristo era um mestre. Ele tinha conhecimento e conhecimento profundo das Escrituras. Jesus Cristo lia os textos sagrados e ele comentava acerca dos textos sagrados. Não à toa o povo chamava de rabi, ele é mestre. E isso coloca em uma posição semelhante aos fariseus e doutores da lei, pessoas que liam e comentavam os textos sagrados, com uma grande diferença. Os fariseus faziam esses comentários baseados em comentários anteriores de outros rabis, outros mestres mais antigos. Jesus Cristo falava de si mesmo, tanto que a Bíblia falava que ele falava com autoridade como os fariseus não tinham. Ele não precisava se basear no conhecimento de terceiros para chegar a uma conclusão sobre o texto bíblico, porque aquele texto bíblico vinha dele mesmo. Então, ele conhecia a palavra de Deus porque ele é a palavra de Deus encarnada. Então ele comentava com autoridade. Mais ainda, ele chegava ao nível de poder dizer, o texto dizia assim, eu, porém, vos digo desta forma. Ele ampliava o conhecimento e a aplicação dos textos sagrados da lei de Moisés, porque a palavra estava subordinada a ele, e não ele a palavra, como com as demais pessoas. Se ele fosse apenas um homem, sim, ele estaria subordinado à palavra. Mas ele está acima dos homens porque ele é Deus. Então a palavra está subordinada a ele. Então ele podia dizer, está escrito, assim, assim, assado. Eu, porém, vos digo, é assim, assado. Mais ainda, ele disse, um novo mandamento eu vos dou. Ele tinha autoridade para dar um novo mandamento. O Jesus histórico que estamos descrevendo é esse. Um homem, um judeu, da Galileia, trabalhador braçal, que saiu para fazer um trabalho ministerial. Um outro fato importante sobre Jesus histórico é que a Bíblia fala que ele tinha irmãos e irmãs. Todos eles são irmãos e irmãs mais novos do que ele, porque a Bíblia fala que ele era o primogênito. Ele nasceu primeiro, depois vieram os demais irmãos. Mas a Bíblia fala que seus irmãos não acreditavam nele. Isto é um dado interessante. Seus irmãos não criam que Jesus Cristo fosse um profeta, não criam que Jesus Cristo fosse um rabi, não criam, muito menos ainda que ele fosse o Filho de Deus. Conviviam com ele como o irmão mais velho numa família aparentemente comum. E outra coisa importante de saber é que naquela época, era uma época de grande efervescência, surgiram diversos outros falsos messias antes de Jesus e surgiram também depois de Jesus. Então, muitas pessoas não acreditavam nesses falsos messias que surgiam. E os irmãos de Jesus tinham medo que Jesus Cristo fosse mais um desses. Um maluco que surgiu dizendo que era o Messias que Israel precisaria e viria salvar o povo. Somente mais tarde, por meio dos fatos que aconteceram no ministério de Jesus, é que vieram a crer, especialmente após a sua ressurreição. Então, este é o quadro geral que nós temos sobre o Jesus histórico.
alguém que fazia parte do seu contexto, usava elementos da sua vida social e econômica da Palestina para criar suas parábolas que falam sobre agricultura, que falam sobre construção, que falam sobre coisas da vida diária, que as pessoas daquela época entendiam perfeitamente. Jesus Cristo era uma pessoa que gostava de viver e andar nas cidades pequenas da Palestina, preferia muito mais pregar nestas cidades do que em Jerusalém. E mesmo quando pregava em Jerusalém, procurava pernoitar em Betânia, onde morava Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, do que os grandes centros urbanos. Tem um detalhe que vale a pena ressaltar. Os irmãos de Jesus diziam, ué, por que você não vai fazer essas coisas que você faz lá na grande cidade, fica se escondendo por aqui? Quem diz o que você diz quer ser visto. Mas Jesus era diferente. Ele tinha um plano. Vamos falar agora sobre o Cristo da fé. Vamos falar... Difícil. Vamos parar de latir. É importante deixar claro que, diferente do que preconiza algumas linhas teológicas, como, por exemplo, a alta crítica, o Cristo da fé não é uma criação posterior de Paulo ou da igreja primitiva. Jesus Cristo tinha plena consciência de quem ele era, o Filho de Deus, o Messias que havia de vir. Não há uma dissociação entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. São duas faces de uma mesma moeda que formam Jesus Cristo. Jesus histórico, Cristo da fé, Jesus Cristo. Um não existe sem o outro, porque as ações de Jesus Cristo na história são consequência da missão que ele tinha dada por Deus, que era a missão de resgatar e salvar a humanidade dos seus próprios pecados. Jesus... latindo. É difícil, pensa que é fácil. Jesus Cristo sempre procurou demonstrar que ele tinha plena consciência de quem ele era, inclusive na esfera espiritual. Jesus Cristo sabia quem ele era e suas ações na história refletem essa consciência de que ele é Deus, o Deus encarnado. A todo instante ele se referia a Deus como Pai, mas não no nosso sentido cristão de pai, como o pai adotivo que nos adota. Jesus Cristo tem um relacionamento mais íntimo com o Pai, que mostra uma semelhança, uma simbiose, uma conexão que somente seres da mesma natureza podem ter. A forma como ele diz, eu e o Pai somos um, nenhum cristão diz acerca de si e do seu relacionamento com Deus. Quando Jesus Cristo fala que Abraão viu o meu dia e se alegrou, ele está querendo dizer claramente para os judeus daquela época que o dia foi criado por ele no passado distante, de 1700 anos antes, com Abraão. Cristo é o Deus presente, é o Deus encarnado, é o Emanuel, Deus conosco. Não há distinção. É necessário entender que Jesus Cristo, ele nasceu para cumprir esta missão. E essa missão era clara desde o início. Tanto que quando ele se apresentou a João Batista para ser batizado, João Batista disse acerca de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, João Batista já tinha este conhecimento desta missão salvífica, dessa missão salvadora, dessa missão redentora em Jesus. E essa referência a Cordeiro é muito importante porque o Cordeiro é sacrificado. Ele morre para que outro viva em seu lugar. Ele morre pelo pecado de outro. Então, a missão de Jesus Cristo já estava dada desde o início. Profetizada em Isaías, e Jesus tinha plena consciência disso. E o próprio Jesus Cristo dizia acerca dessa missão, que ele iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Então,
todas as ações de Jesus na história, na Palestina, naquele século I, naqueles primeiros anos do século I, são para cumprir esta missão espiritual e divina que somente ele poderia cumprir sendo homem e Deus simultaneamente. Morrer pelos pecados dos homens. Jesus Cristo veio cumprir esta missão e ele a cumpriu com perfeição. Jesus Cristo se entregou pelo meu e pelo seu pecado. O Cristo da fé se apresentou como uma ovelha muda, foi levada pelos tosqueadores, foi sacrificada. Na cruz do Calvário, foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, com poder e com autoridade, completando assim a sua missão. Jesus Cristo não tem separação entre ser humano e ser divino. Ele tem essa dupla natureza. E esse é um dos mistérios da fé. Assim como há um mistério entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são três pessoas e os três são um, então podemos dizer que Deus é um Deus só, mas ao mesmo tempo tem três pessoas, e isso é um mistério, se aceita, não se entende? Da mesma forma se aceita o mistério da dupla natureza de Jesus Cristo, é algo além da nossa compreensão, nós aceitamos pela fé. E Jesus Cristo veio ao mundo cumprir esta missão. Deus nasceu e viveu entre nós. Eis o grande milagre. Eis a grande intervenção na história. Muito maior do que abrir o Mar Vermelho. Mas esta intervenção é cheia de significado. Vejamos. O Cristo da fé e o Jesus histórico nasceram na periferia da Palestina, que já era a periferia do mundo. O Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, nasceu em forma de um bebê, acolhido numa estrebaria, que teve uma manjedoura, um coxo de animais como berço. O Criador do Universo nasceu frágil e dependente. Viveu entre nós, trabalhou entre nós, cresceu entre nós, sofreu entre nós. Deus nos conhece no íntimo, não apenas pela sua onisciência, mas pela sua própria experiência. Deus se fez homem. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai que habitou entre nós. Deus habitou entre os homens. E não habitou apenas para ensinar, mas para colocar em prática esse mesmo ensino de amor ao próximo. Amor a ponto de morrer pelo próximo. Este é o ensino. Este é o Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí nós iremos para um outro nível de relacionamento do homem com Deus. E agora falta a terceira parte, que é Jesus Cristo em sua plenitude. O que acontece após a sua ressurreição. Jesus Cristo veio com um objetivo, como já vimos, morrer pelos pecadores, para que estes pudessem ter seus pecados perdoados. Mas este é apenas parte do plano. A outra parte do plano era resgatar estes pecadores, santificá-los e dar a eles a vida eterna para que pudessem viver para sempre com Deus. E aí nós temos um outro fato. Se Jesus Cristo tivesse morrido na cruz do Calvário e tivesse sido enterrado de lá não tivesse saído, que garantia teríamos de que de fato houve salvação? A garantia da salvação está no túmulo vazio. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo venceu a morte. E porque ele venceu a morte, a sua própria morte, ele nos dá também a vida eterna. Então, com Jesus Cristo, nós temos a
o perdão dos pecados com o sacrifício vicário na cruz do Calvário e a promessa da ressurreição num corpo glorificado por meio da sua ressurreição. Jesus Cristo morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ressuscitou como o Senhor do universo, que tem poder sobre a vida e a morte. Só que a história não termina aí. Porque Jesus Cristo se apresentou aos seus discípulos, mostrando que estava vivo e que tinha ressuscitado como disse que haveria de ressuscitar. Deu ânimo aos seus discípulos, mostrando que a morte não poderia vencê-los, e daí eles saíram para pregar o evangelho por todo o mundo. Mas Jesus Cristo subiu aos céus. Ele subiu ao Pai e seus discípulos e todos aqueles que acreditavam nele estavam vendo Jesus Cristo subir aos céus e anjos dizendo porque estão observando Jesus Cristo subir, porque da forma como ele subiu, ele voltará. E por que ele subiu? Em primeiro lugar, ele subiu como o Senhor e ao adentrar nas regiões celestiais, ele se apresenta como o sumo sacerdote eterno que intercede pela sua igreja, que chega diante do Pai e mostra o sangue do Cordeiro, porque ele é sumo sacerdote e também é o sacrifício. E pode dizer a Deus, eu morri por estes, Pai. Os pecados estão perdoados, são novas criaturas. Eles agora são filhos de Deus e vão ter acesso às moradas celestes. E aí nós vemos o Cristo em sua plenitude. A segunda pessoa da Trindade desce, torna-se homem, nasce, vive entre nós, nos ensina, faz milagres que corroboram com a sua mensagem, é morto, ressuscita e volta aos céus. E dos céus um dia virá para nos levar. E tem outro detalhe importante. Ele disse, não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador. E se eu não for, esse Consolador não virá. Mas Jesus foi, subiu aos céus, e o Consolador veio, o Espírito Santo. E aí, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre essa terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, Deus dentro de nós. Fiquem com Deus e até a próxima. Bom, pessoal, para finalizar esse vídeo, queria apresentar 3 sugestões de livros para vocês. O primeiro deles, este aqui, ó, Simplesmente como Jesus, de Max Lucado. É um texto mais espiritualizado, um texto mais devocional, mais poético, que fala do que Deus faz na nossa vida e de que como nós, como cristãos, devemos agir diante deste encontro com Jesus. Que nós devemos agir e viver simplesmente como Jesus viveu e agiu. Esse texto revela que nós, cristãos, devemos viver como Jesus viveu, para que o mundo possa ver Jesus em nós. Recomendo muito a leitura desse livro, uma leitura deliciosa, maravilhosa, que faz muito bem a nossa aula. Um outro livro mais recente, é mais acadêmico, é Jesus o Senhor segundo o apóstolo Paulo, escrito por Gordon Fee. É um livro mais exegético que faz uma análise das epístolas paulinas, onde o autor procura mostrar como o apóstolo Paulo via a pessoa de Jesus Cristo, tanto o homem Jesus, quanto o Deus Jesus, tanto o Cordeiro de Deus Jesus, quanto o Senhor Jesus. O título deixa bem claro, Jesus o Senhor. Então ele procura mostrar a visão de Paulo, que Paulo teve acerca de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, um outro livro muito, muito legal, A Bíblia que Jesus lia, de Philip Yancey. Esse texto também é muito interessante desse livro porque a gente não se toca mais
quando Jesus viveu, não existia Novo Testamento. O Novo Testamento é uma construção literária após a vinda de Jesus. Então, a Bíblia que Jesus tinha para ler era o Antigo Testamento. E ele faz muita menção do Antigo Testamento ao longo de sua vida ministerial. Jesus Cristo fala de Isaías, fala de Salmos, fala de Moisés. A todo instante ele vem nos mostrando que a Bíblia falava acerca dele. E também fala da interpretação, da visão que ele, Jesus, tinha acerca da sua Bíblia. Bom, são esses 3 livros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Se gostaram, deixem um joinha. Se não gostaram, não dá joinha nenhum, vocês que sabem. Se gostaram muito, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima caminhada.